Galera, hoje eu vou testemunhar para vocês quando Deus abriu por completo os meus olhos espirituais e os meus ouvidos espirituais e também a minha percepção de espíritos, tá? Isso aconteceu quando eu estava quase deixando a carreira da música eletrônica, do Dark Psy, e foi quando isso aconteceu. Vou contar um pouco dessa história para vocês. Galera, eu sempre orava para Jesus quando eu ia produzir música, quando eu ia tocar, quando eu ia em festivais, em raves, eu sempre orava para Jesus e falava: Jesus, se isso não procede de você, me tira daqui a força. Porque eu sempre tive esse compromisso com o Cristo. Eu sempre quis fazer o que é bom, justo e santo. Eu sempre quis saber o que era a verdade, né? E eu acreditava que eu estava na música, que eu estava fazendo o que era certo, que eu estava despertando as pessoas. Então, eu já falei isso em outros vídeos, eu tinha muitas músicas, mais de 8 horas de música, lancei em várias gravadoras. Então, o Espírito Santo, galera, Jesus Cristo, ele começou a trabalhar em mim. Ele começou a me chamar para ele, começou a mostrar que aquele lugar não era para mim, que aquilo que eu estava fazendo, as músicas que eu estava produzindo não agradavam a Deus de fato, tá? E então ele abriu os meus olhos espirituais e os meus ouvidos espirituais, tá? Só que ele não abriu, galera, de uma formazinha assim, tô vendo. Ele abriu por completo, tá? Ele abriu por completo. Teve uma vez que eu estava deitado, eu estava na minha casa, e a minha casa, o meu quarto, ele era um estúdio, né? Então eu deitei na minha cama, coloquei as minhas músicas para tocar e deitei na minha cama. Galera, quando eu deitei na minha cama, eu deitei, fiquei deitado e deixei as minhas músicas tocando. Eu coloquei uma música para tocar que era como se fosse um mantra. Ele era um mantra do hinduísmo, né? Para quem não sabe o que é mantra, são falas repetitivas, né? E tem de diferentes formas, diferentes mantras de diferentes deuses, falsos deuses hindus, como também, por exemplo, tem na Umbanda diferentes cânticos e por aí vai. Se você ouve o mantra sem percepção espiritual nenhuma, é muito gostoso de ouvir. Parece uma música, essas pessoas cantando, é muito legal. Porém, galera, isso carrega um poder espiritual. As músicas que eu produzia, elas carregavam uma força, um poder espiritual, da qual nem eu mesmo tinha percepção de quão poderoso ela era, espiritualmente falando. Quanto mais nas trevas você tá, quanto mais no mundo das trevas você tá, mais fundo você tá, maior é a sua capacidade de produzir coisas com poder espiritual. Nesse caso, poder espiritual maligno, né? Então eu coloquei a música para tocar lá no meu quarto e deitei. E Jesus tinha aberto os meus olhos, tinha aberto os meus ouvidos espirituais. Galera, eu vi um portal sendo aberto no meu quarto através daquela música que eu produzi com um mantra. Não vou falar o nome da música, tá? Porque não é algo que eu me orgulho de ter feito. E então, galera, eu vi um demônio, tá? Esse demônio, ele estava dentro de mim mesmo. Esse demônio, ele veio para mim através da melodia, através daquele mantra. Você ouviu, automaticamente você recebeu e ativou esse demônio. Galera, os demônios, eles são altos ou baixos, gordos ou magros, desfigurados, não figurados, ou figurados. Eles têm diferentes formas. Esse que apareceu, ele era pequeno e gordo, tá? E cada mantra, ele invoca uma entidade diferente, tá? Então, aí ele invocou esse ser, né? Eu tava deitado na minha cama e foi a primeira vez, galera, que eu tive medo da minha própria criação. Galera, eu tive medo da minha música, da música que eu produzi. Igual você fazer um bonequinho de pano. Imagina, você faz um bonequinho de pano, faz a mão, faz o rosto, aí você olha pra ele e se assusta, e fica com medo dele mesmo. Foi isso que aconteceu comigo, galera. Então, com meus ouvidos, com os meus olhos abertos, aquelas minhas músicas que eu via como, nossa, espiritual, alta frequência vibracional, tô libertando todo mundo. Galera, quando eu ouvi a minha música, o negócio ficou feio. Foi horrível, foi horrível. Eu vi o demônio dentro de mim, aquele ser, né? Na hora eu pausei a música, logicamente, e fiquei desesperado, fiquei em choque, galera. Então eu desliguei a música e deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu fechei os olhos assim, apareceram duas entidades do lado da minha cama. Elas eram azuis, bem altas, bem altas. E elas pareciam ser amigáveis, tá, galera? Elas pareciam ser amigáveis, mas eu sabia que elas não eram,
tá? Eu sabia que aquela forma não procedia de Cristo. Então eu disse assim: não. Eu só disse isso: não. Eu fico com Jesus Cristo. Então elas foram embora. E por que que eu tô contando esse testemunho para vocês, galera? Porque a música, pessoal, é feitiçaria, tá? Se não é louvor para Deus, se a música cria uma realidade simulada da realidade, diferente da realidade que a palavra de Deus fala, tá? Isso é feitiçaria. Isso cria uma realidade dissimulada, que não é a realidade que sai da boca de Deus. Então, a música, principalmente as melodias, elas têm capacidade de transportar demônios, tá? A célula rítmica de uma música, por exemplo, também tem esse poder. Um funk, por exemplo, galera, não existe funk gospel, tá? Tem uma diferença entre música gospel e louvor. Música gospel é música. Louvor, é para louvar, exaltar o nome do Criador. São coisas completamente diferentes. Não adianta você consagrar o que é feito para o mal, tá? Na Bíblia, quando Deus mandou destruir os amalequitas, ele disse que ele não queria nada daquele povo, nada, tá? No Antigo Testamento também tem passagens da qual ouro e objetos consagrados para outros deuses, Deus mandava destruir. Não adianta você derreter e fazer outra forma, não. Esses objetos devem ser destruídos, não adianta você reconsagrar. O que você faz você pode fazer um alimento nulo e consagrar para Deus, mas não adianta você pegar de repente um alimento que foi consagrado para entidades e tentar consagrar para Deus por cima. Isso não existe no mundo espiritual, galera. O que é de Deus, o que é das trevas é das trevas. Assim, por exemplo, a célula rítmica do funk. Isso não é de Deus, não tem como você transformar algo que é das trevas, que é para invocar entidades, em algo bom, tá? Então, depois disso eu orei muito, pedi para Deus novamente fechar os meus olhos espirituais e meu ouvido espiritual e que mantesse aberto somente para o que fosse necessário, tá? E foi assim que ele fez. Não esqueça de uma coisa, galera. Toda a honra e toda a glória pertence ao Criador. Fiquem com Jesus Cristo de Nazaré.